E sobre o comércio exterior, recentemente o Brasil divulgou nesta semana os dados da balança comercial do ano de 2024, registrou o segundo maior valor de exportações no ano passado, com 337 bilhões de dólares. Para falar um pouco sobre as perspectivas do comércio exterior em 2025, especialmente diante dessa grande incerteza lá nos Estados Unidos, a gente conversa agora com o Jorge Viana, que é presidente da Apex Brasil. Presidente, obrigado pelo tempo. Gostaria de começar a nossa conversa aqui falando sobre qual a expectativa do senhor para a chegada de Donald Trump, já que este é o assunto quente da semana. Trump vai prejudicar as nossas exportações, presidente? Olha, primeiro, Fernando, muito obrigado. Eu estava te acompanhando aí o noticiário, de fato, queda da Bolsa hoje, mas, enfim, nesse começo de ano, independente do cenário ainda de muita tensão, guerra no mundo e também de expectativas sobre a chegada do Trump no governo dos Estados Unidos, de novo, eu acho que para o Brasil é menos tenso do que para outras regiões do mundo. Ele está falando de anexação do Canadá, de Golfo do México, está falando de como vai conduzir alguns temas. Inclusive, hoje o noticiário trabalha muito essa coisa da liberdade de expressão, ou mesmo uma coisa um pouco mais anárquica nas redes sociais. Mas o nosso foco aqui na Apex é negócio. Nós temos que ser pragmáticos. O Brasil tem sido, no governo do presidente Lula, mesmo quem não gosta dele, muito pragmático, como foi no começo do governo dele, focado em valorizar os produtos do Brasil, valorizar as exportações e o Brasil ser, de fato, um país que disputa o mundo. E os resultados estão vindo. Foram 2 anos de recorde. Caiu um pouco os números agora, por razões que a gente pode conversar, mas o saldo da balança comercial, que nós tivemos esse ano, um saldo de 74 bilhões, só perdeu para o do ano passado, que foi 98. Então, o mundo vive inflação na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil segue voltando a ter um protagonismo que nos dá muita esperança de um ano melhor em 2025, independente de queda de preço de commodities, que é quem afetou um pouco esses resultados que eu acabei de apresentar. E acho que se o Brasil seguir numa posição, não de neutralidade, eu não chamaria assim, mas de pragmatismo comercial, os conflitos que tiverem dos Estados Unidos com o México, com o Canadá, com a China, ou mesmo eventualmente com a Europa, o Brasil não é que vai tirar proveito de conflito, mas o Brasil pode se firmar cada vez mais como uma nação que trabalha com a China, que trabalha com os Estados Unidos. Hoje eu estava conversando com o embaixador da China e eu acho que, assim, não tenho dúvida que o governo do presidente Lula, independente de qualquer coisa, com acordo com a União Europeia, a gente vai ter um ano muito positivo. Nós vamos fazer crescer ainda mais a presença dos produtos brasileiros e eu acho que o resultado vai ser bom, porque a exportação gera emprego de melhor qualidade aqui, traz divisas, aumenta as reservas internacionais e faz do Brasil um país cada vez mais protagonista no mundo. Presidente, agora, quando a gente observa a nossa corrente de comércio com os Estados Unidos, é um país que, do ponto de vista do interesse brasileiro, ele é muito interessante por termos uma pauta mais diversificada e de maior valor agregado com os americanos, né? Eles compram itens, não apenas as commodities de baixo valor agregado. Em que frente a Apex tem atuado hoje com os Estados Unidos para tentar ampliar ou pelo menos garantir a nossa participação de mercado nos itens, especialmente pensando nesses itens que têm alguma carga de industrialização, presidente? Então, primeiro, assim, de novo, vale a palavra, talvez, temos que ser pragmático, né? Os interesses, as preferências políticas, partidárias, seja que for, à parte. Negócio, à parte. Mas é óbvio que nós temos que esperar um pouco se ele vai efetivar essa ideia de isolar um pouco os Estados Unidos, na intenção de proteger mais e valorizar mais as empresas americanas do mundo. Se vai ter taxação de produtos. Se tiver, isso afeta todo mundo. Uhum. E aí, dentro disso, onde é que o Brasil pode entrar? Por exemplo, o Brasil é um país que ajuda a alimentar o mundo, né? Se você pegar os números, por exemplo, da carne, da proteína animal bovina, são resultados extraordinários que o Brasil alcançou, que saiu de uma venda de 2 bilhões e 200 milhões de dólares para quase 3 bilhões de dólares esse ano. Proteína animal para o mundo inteiro, claro que o maior comprador é a China,
mas depois vem os Estados Unidos, depois vem a União Europeia. Mas o bom desse ano de 2024 é que 181 bilhões de dólares do que nós exportamos foram produtos de manufatura. Quer dizer, o setor industrial brasileiro voltou a ter um papel crescente, cresceu quase 3%, mesmo num período de queda de preço de commodities. O volume das exportações nossas também cresceram, mas o preço de commodities agrícolas caiu muito, você sabe disso, você noticia, o preço de minério de ferro caiu, do petróleo caiu, mas o Brasil seguiu crescendo. Agora, é de muito boa qualidade o fluxo de comércio do Brasil com os Estados Unidos. Eu não estou falando mal do fluxo com a China, porque aqui eu sou bem pragmático nisso. A China é o maior parceiro comercial, mas 3 produtos que nós exportamos para a China, petróleo, soja e minério de ferro, eles levam quase 75%, 80% daquilo, dos 100 bilhões que exportamos. E para os Estados Unidos? O fluxo com a China é de 150 bilhões, exportação e importação. Os chineses exportam só produtos industrializados para nós, mas com os Estados Unidos, a nossa exportação é de manufaturas, de produtos industrializados, e aí merece uma atenção diferenciada. É com muita qualidade, mesmo sendo só 1/3 do comércio que a gente tem com a China. Mas é de muita qualidade, gera muito emprego aqui. Então, se o automóvel nosso, esse ano passado, foi recorde de venda, a indústria automobilística, com um carro híbrido, usando etanol, com carro flex, ela pode ocupar um espaço cada vez maior, concorrendo com o carro elétrico chinês ou com o carro elétrico de qualquer lugar, porque a nossa transição, talvez, da mobilidade, eu defendo, seja mais pelo híbrido flex, como está construindo a Toyota, a maior fábrica do mundo lá em Sorocaba, porque isso, para nós, eu acho que faz uma transição melhor, já que a gente é um dos endereços do biocombustível no mundo, então, do etanol no mundo, da cana, agora do milho que está crescendo. A PEC está focada nisso, de ter uma estratégia, que a gente tem um time técnico muito bom, nós trabalhamos com o Itamaraty, com o ministro Fávaro também, com o ministro Alckmin, e a gente está pensando assim, uma estratégia de trabalhar, fizemos encontros com o presidente Lula, 12, em todos os continentes do mundo, e abrimos mais de 300 mercados. Isso está ajudando a mudar a imagem do Brasil, e eu estou com muita fé que esse ano a gente possa avançar na implementação do Acordo União Europeia-Mercosul, mas não sair de ter os Estados Unidos como uma prioridade, independente de alguma tempestade aqui, outra ali. Eles lá lidam muito bem com tornado, com tempestade, com furacão. Nós temos que aprender a lidar também com algumas intempéries da parte de comércio exterior, que eu penso que é normal, apesar de eu preferir a normalidade, porque fica mais fácil trabalhar. Presidente, quando a gente observa o último período recente do nosso comércio exterior, é notável o esforço que o governo brasileiro, a Apex, tem tido para abertura de novos mercados. Esses mais de 300 que o senhor citou, né? Alguns, obviamente, são muito mais simbólicos do que importantes em termos financeiros, porque os volumes são pequenos logo após essa abertura de mercado. Mas, olhando para 2025, para onde a Apex, para onde o Itamaraty estão olhando com esta possibilidade ou de abertura de novos mercados ou de ampliação da corrente de exportação? O presidente Lula tem uma viagem que é tratada com muita ansiedade pelo Itamaraty para o Japão e depois para o Vietnã. Estaria a Ásia, para além da China, como sendo um foco de ampliação potencial para a compra dos produtos brasileiros, presidente? Olha, para você ter uma ideia, quando eu estou falando de um crescimento de 2.200.000 toneladas de proteína animal de carne bovina, que a gente tinha em 2023, que já cresceu em relação a 2021, para quase 3 milhões de toneladas, que isso mexe muito nos números dos bilhões de exportação. Por exemplo, o quarto endereço é o Chile, né? Diz que é um país pequeno. Então vem China, Estados Unidos, União Europeia e Chile. Essas coisas tem que ficar atento. Mas hoje, nós acabamos de fazer no final do ano um encontro com todos os setores de comércio exterior do Itamaraty na Ásia, porque nós fazemos um encontro dos SECOMs. O próximo vai ser na Turquia e depois em Bruxelas, e aí a gente conclui, vamos fazer até uma publicação, acertei hoje com a diretora Ana Repesa, vamos ter uma publicação sobre isso, porque nós andamos o mundo inteiro ouvindo cada embaixada que trabalha com o comércio exterior para montar a estratégia. E, além disso, estamos publicando com Índia, com China, com a União Europeia, com os Estados Unidos, mapa de atração de investimento, mostrando as oportunidades. Olhando para a África, a primeira missão nossa vai ser para a África agora, já em janeiro.
Nós vamos para lá, porque será um endereço da população no mundo. A previsão da ONU é que a África tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem 4 bilhões no final desse século. E o Brasil se ausentou da África. Não pode, tem que voltar para lá, lá é um endereço. Mas a Ásia já é o centro industrial do mundo, por causa da China. A Ásia é hoje o centro do comércio. Nós fizemos um encontro lá em Bangkok, e depois fomos para Tóquio. Sinceramente, lá você tem mais de 1/3 do PIB do mundo comercializando, toda a indústria. O algodão foi uma das coisas que mais cresceu. O Brasil agora é o maior exportador de algodão. Trabalho da Brapa, junto conosco, junto com o MAPA. Né? O ministro Fávaro, o time dele está envolvido em Itamaraty sempre. Mas, para onde que vai esse algodão brasileiro? Para a Ásia. Vai para a China, mas vai para a Indonésia, vai para o Vietnã, vai para Bangladesh, porque tem países ali que são o segundo, terceiro comprador nosso e que não recebiam atenção. Nós agora estamos dando essa atenção e agindo de forma estratégica. E aí, sobre a saída do presidente, eu acho que tem aí, com o resguardo que ele vai ter que ter um pouco de atenção com a saúde, eu acho que eu espero que essa viagem, inclusive, para o Japão aconteça depois de abril, porque nós vamos estar abrindo a Expo Universal, que está fazendo o pavilhão do Brasil lá em Osaka, é a Apex, estamos construindo há 2 anos, vamos abrir dia 13 de abril, Pavilhão do Brasil. E o que é que nós vamos ter lá em Osaka, no Japão? A exposição do Brasil, daquilo que a gente tem de produtos, focado, obviamente, na Ásia. Então, para vender avião da Embraer, para a gente poder botar os produtos de todo o agronegócio brasileiro, botar a nossa indústria, levar carro híbrido flex para ficar lá em Osaka, produzido aqui no interior de São Paulo. Esse é o trabalho que a Apex está pensando em fazer, e essa exposição vão ser 6 meses, tem 170 países lá expondo tudo que o seu país tem de cultura. Vamos fazer um festival de música, vamos fazer um festival de cinema. Enfim, a gente está assim no ânimo. Eu estou começando 2025 com todo o ânimo que eu terminei 2024, mas aqui é uma coisa na Apex compartilhada com todo mundo. Tá? Eu estou muito esperançoso que isso tudo, esse otimismo, se transforme em bons negócios para o Brasil. Presidente, um dos assuntos que é absolutamente chave para o comércio exterior aqui no Brasil, sempre foi a cotação do dólar. O dólar, aparentemente, ele se estabilizou, pelo menos ao longo dos últimos dias, das semanas, se estabilizou aí nesse patamar de R$6. O que, obviamente, é muito ruim para quem importa, mas é uma baita notícia boa para quem exporta. Eu queria ouvir do senhor qual a tua avaliação sobre este dólar. É um dólar bom para o exportador? Pois as importações cresceram. O presidente Lula tem falado sempre conosco, não vamos só ficar numa onda de mão única, de querer exportar. Se o parque industrial brasileiro não se renova, por exemplo, e eu falo assim, porque 180 bilhões dos 337 bilhões que exportamos estão na parte de manufatura, de produtos industrializados. E para a gente seguir competindo com o mundo, com a Ásia, que a gente acabou de falar, mesmo com os Estados Unidos ou com a União Europeia, nós temos que ter um parque industrial renovado. Com a reforma tributária que fizemos, com as políticas que o Ministério da Indústria e Comércio, Desenvolvimento e Serviços, que o ministro Alckmin tem feito, o Brasil voltou a crescer também nessa área. O crescimento maior que nós tivemos, de mais de 2%, foi exatamente no nosso comércio exterior, foi nessa área, o que é muito bom. O agro segue competitivo, apesar do preço ter caído, né? O agro segue forte, mas a gente tem então, uma volta do Brasil nisso. O dólar é decisivo. Primeiro, para a gente ser mais competitivo lá fora, quando a gente tem aqui uma moeda nossa, R$6 para $1, é claro que os nossos produtos ganham mais espaço lá. Mas para esse processo de renovação também, de importação, a gente passa a ter alguma dificuldade. O que eu acredito, eu vi o ministro Haddad falando, eu não vejo motivo para sobressaltos. Sabe, quando ele fala que o déficit nosso vai ser de 0,1%, muito provavelmente, que o crescimento do PIB vai alcançar 3,6% ou 3,5%, é um número extraordinário. Que país do mundo está reunindo isso? Com a inflação, mesmo um pouco acima do centro da meta, mas ainda baixa, eu acho que as condições, o que a gente precisa é criar um clima de pacificar um pouco esse enfrentamento sem muita motivação. O ano passado eu tive um debate com um dos CEOs da XP, e ele
da XP Investimentos, e ele falava, olha, eu não vejo motivo para se estar colocando tanta carga em alguns números que aparentemente mostram pessimismo de indicadores econômicos, né? As reservas nossas estão crescendo, pararam de cair, voltaram a crescer. Eu, sinceramente, acho que o Brasil, do ponto de vista desde política, não vai tensionar com ninguém. O presidente está assumindo os BRICS agora. Olha o que é que nós vamos estar liderando. Vai ter de novo aqui Xi Jinping, nós vamos ter primeiro-ministro da Índia, nós vamos ter as lideranças também do mundo árabe aqui conosco, porque esse novo BRICS está mais amplo. O Brasil vai seguir sendo um endereço dessa nova geopolítica que o mundo está trabalhando, Norte e Sul, e além disso, quando a gente trata de mudança do clima, o Brasil também vai ser um endereço dessa agenda com a COP em novembro lá na Amazônia, né? onde eu vivo, a gente ontem estava trabalhando isso. Então, eu acho que o protagonismo do Brasil voltou com muita força, a imagem do Brasil está melhorando no exterior, e independente do dólar estar um pouco acima do que a gente quer, ou menos como a gente queria, eu acho que as condições estão boas e a gente vai superar, e eu acredito muito que já já o dólar se acomoda também. Mas o senhor gosta do dólar a R$6? O problema, se eu for pensar para exportar, é muito bom. Mas para o conjunto do país é melhor que ele fique, obviamente, um pouquinho mais abaixo, como a gente estava, mas eu acho que isso, muito provavelmente, a gente vai alcançar esse ano de 2025. Eu vim da política, apesar de me sentir um técnico, não tem eleição. Então, eu acho que não tem motivo para muito tensionamento. É um ano de trabalho, é um ano de realização, de consolidação, e a gente transfere as disputas para o ano que vem. Aí eu acho que dá para pacificar um pouco as coisas. Agora, é claro, com crise na União Europeia, né? Você está vendo na Alemanha, você está vendo em alguns países, agora o Canadá também, o governo saindo, que era um governo que estava há 10 anos, a posse do Trump, e isso tudo faz um compasso de espera para a gente ver para onde é que as coisas vão andar. Mas, de novo, o Brasil não tem guerra com ninguém, não tem posição fechada contra ninguém e pode sim manter esse diálogo com todos e até tirar muito benefício por conta do potencial que tem desses tensionamentos que certamente vamos viver em 2025. Presidente, o senhor falou em tensionamento, em criar pontes, né? Usar o diálogo. O senhor tem um histórico como político no Acre, em Brasília, e nessa jornada que o senhor tem, longa nessa carreira política, o senhor teve alguns embates, por exemplo, com o pessoal da bancada ruralista. Agora o senhor está numa outra função, né? O senhor está, em tese, caminhando junto com o agro para tentar abrir mercados, e de fato o Brasil tem conseguido abrir mercados. Eu queria ouvir do senhor como é que está a relação hoje do ex-governador Jorge Viana com o pessoal do agro. O senhor conseguiu refazer as pontes ali que, às vezes, estando no Congresso ou no governo do Acre, estava a relação um pouco estremecida? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui governador, eu pacifiquei as coisas. Eu trabalhei com Chico Mendes. Quando eu cheguei lá, criei zoneamento, sentou índio, seringueiro, agricultor e fazendeiro. E a gente não tinha invasão de terra, não teve maiores conflitos. Eu confesso a você que saí muito bem do governo depois de 8 anos com todos os segmentos, inclusive com esse. Depois é que o Brasil entrou, eu não sei o que é que começou a acontecer, não sei se é rede social, se é uma fase, e os tensionamentos, inclusive no Acre, estão presentes e houve até distanciamento. Quando eu fui para o Congresso, eu fui ser relator do novo Código Florestal. O que é que eu fiz ali? Eu fui acusado de ter sido anistiador, eu fui acusado pelos extremos de um lado e de outro, mas nós construímos um novo Código Florestal, com a ajuda do Luiz Henrique, que hoje todo mundo elogia e quer que ele seja implementado. E eu estava na linha de frente, com a ajuda e a confiança dos meus colegas. Aqui na Apex não é diferente. Quando eu cheguei, vou falar honestamente para você, a Apex é uma instituição muito interessante. Tem uma agenda muito interessante, um dos lugares mais interessantes que eu já tive oportunidade nessa missão com o presidente Lula de ocupar. Mas aqui houve muito conflito, aqui passaram 25 militares aqui. O pai do general Cid, pai do Cid, que era ajudante de ordem Bolsonaro, era o chefe da PEC lá em Miami. Nós tivemos que fazer auditorias, mudar todo mundo lá em Miami, porque a PEC tem um quadro técnico muito bom, mas estava meio contaminado aqui por essa ideologia que tomou conta do Brasil no último governo. Isso é um fato. Alguns queriam transformar a PEC num aparelho. Só não foi transformada porque houve resistência aqui dentro. E quando eu assumi, eu acho que o pessoal que não me conhecia achava que eu ia fazer alguma instrumentalização disso ou daquilo. Eu nunca fiz.
E aí houve até tentativa de me indispor com o pessoal do agro. Hoje eu digo, olha, não é uma lua de mel que a gente vive, é um ótimo casamento. Sabe? A gente está vivendo uma relação duradoura, fantástica, de muito respeito, de parceria. Nós fizemos 12 encontros empresariais e o povo do agro estava na linha de frente, todas as maiores empresas, mas desde a JBS, com os Batista, vai lá a Marfrig do Marco Molina, BR Foods, vai a Minerva para pegar os maiores grupos que nos orgulham de estar ocupando e ajudando a alimentar o mundo, lá o Fernando da Minerva, vai o pessoal das entidades todas. Nós trabalhamos com 52 setores da economia do Brasil, sabe fazer uma coisa bem bacana, vai desde de móveis a couro, a calçados, a confecções, a parte de indústria toda. E eu diria assim, eu confesso a você que eu nunca vivi tanta pacificação num lugar e tanta boa perspectiva de produzir. E como eu também tenho uma boa relação dentro do governo, a gente não faz nada sozinho, né? Tem aquele provérbio africano que diz assim, quem quer ir perto vai sozinho, quem quer ir longe vai com muitos. Aqui não tem como fazer um trabalho sozinho. Aqui a gente tem que fazer com o Itamaraty, fazer com o MAPA, fazer com o Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o próprio Palácio do Planalto. Eu tenho um trânsito lá, o presidente Lula fala, organizar encontros empresariais. Cada encontro desse, 400 empresários. A gente não paga passagem para ninguém, nem hotel para ninguém, mas a gente organiza. Aluga o espaço, promove, organiza lá, e o presidente vai ou abrir ou encerrar. Fizemos 2 com Alckmin. Nos 5 continentes. Foram milhares de empresários brasileiros que foram. E aí, amigo, mais de 300 mercados abertos. Esse ano, eu acho que a gente pode quebrar esse recorde, porque, de fato, a gente pacificou um pouco as coisas do Brasil, nós voltamos a crescer, redução de desmatamento, com política de inclusão social, com política de proteção dos povos indígenas. O governo passado destruiu a imagem do Brasil. A imagem do Brasil na Europa, em alguns lugares que cobram origem de produtos, querem saber como é que a coisa é produzida, estava muito ruim. Agora, uma imagem ruim afeta os negócios negativamente. Uma imagem boa, uma narrativa boa, no mundo de narrativas, ajuda a abrir negócio. É isso que eu consigo ver. Agora, o enfoque nosso agora, se esse acordo da União Europeia, não estou botando condicionante, porque agora vai ter que os governos da União Europeia aprovar, aqui também no Mercosul, nós estamos falando do mais importante bloco econômico do mundo, são 700 milhões de pessoas, 22%, 22 trilhões de dólares de PIB. É uma coisa descomunal. O Brasil ainda tem menos de 3 trilhões de dólares, mas é uma oportunidade incrível. E o Brasil é o líder aqui da região, do Mercosul. Então, são oportunidades incríveis que eu consigo ver nesse cenário geopolítico para a gente trabalhar. E o agro, o setor, o café, por exemplo, agora cresceu por causa de preço, né? Mas ajudou muito nesse crescimento, nessa compensação de queda de preço de commodities como soja, como milho que a gente teve, né? Vocês noticiam isso. Tomara, imagine se o preço dessas commodities internacionais tivesse se mantido, tivesse crescido. O Brasil tinha passado dos 450 bilhões de dólares de exportação. Mas eu queria dizer que nós estamos entrando numa espécie de era trilionária. Os estudos aqui eu estou aqui com o chefe da inteligência, o Igor, que trabalha comigo, eles preveem que nos próximos 2, 3 anos o Brasil pode ter $1 trilhão de acúmulo de investimentos estrangeiros aqui, e a gente pode alcançar, quando incluir serviços, um fluxo de $1 trilhão. Isso é um número novo, que a gente nunca pensou de viver, porque olhando para trás, há 20 anos atrás, o Brasil era nada de exportação. Mas nós estamos firmes nesse propósito. Muito bem. Conversamos agora com Jorge Viana, que é o presidente da Apex Brasil, ex-governador do Acre, que conversou com a gente aqui sobre as perspectivas do comércio exterior em 2025. Tomara que essas boas previsões que o presidente fez se concretizem. Jorge Viana, obrigado pela conversa aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente no CNN Money. Eu que agradeço a CNN mais e você, Fernando. E agora é o trabalho, né? O ano começou, não tem que esperar carnaval, não. Trabalhar desde agora. Muito bem, obrigado. Boa tarde.